Olá, bem-vindo e bem-vinda à rodada de entrevistas do portal Primeira Página com os candidatos à Prefeitura de Dourados, Mato Grosso do Sul. Agora eu converso com o candidato Alan Guedes, do Partido Progressistas, o PP. Candidato, agradecemos a sua participação. Natural de Dourados, Alan Aquino Guedes de Mendonça, tem 38 anos, é atual prefeito de Dourados, é advogado e professor. Alan Guedes já foi vereador e candidato a deputado estadual. Candidato, a entrevista tem duração de 15 minutos, sendo 14 minutos para as respostas e 1 minuto para as considerações finais. Quando chegar esse momento, vou alertá-lo. Vamos começar. Bom, como dito, o senhor é atual prefeito de Dourados e como o senhor avalia este primeiro mandato e por qual motivo coloca seu nome à disposição para a reeleição? O seu tempo começa a partir de agora. Oi, Renata, um privilégio poder estar aqui no portal Primeira Página, falando aos douradenses e falando também para todo o Mato Grosso do Sul. Bom, primeiro é importante destacar que nós enfrentamos um primeiro mandato muito difícil, com a pandemia que ainda apresentava os seus piores momentos em 2021, eu assumi a Prefeitura de Dourados em uma situação financeira lastimável, verdadeiramente quebrada, devendo salário aos servidores, com todos os serviços descontinuados, sem limpeza pública, sem recuperação asfáltica, sem troca de lâmpadas. Isso tudo gerou muita dificuldade para que a gente pudesse organizar a cidade. Agora, passado 3 anos e 8 meses, com a cidade organizada, os serviços contínuos restabelecidos, não faltam mais médicos nos postos de saúde, não faltam mais medicamentos e insumos nas unidades, as obras, os recursos que conquistamos do Fomplata já em execução, as obras com emendas da bancada federal, que a gente muitas vezes perdeu pela falta de contrapartida, essas obras estão acontecendo. Então, depois de organizada a casa, eu acredito que tenho condições de fazer um segundo mandato muitíssimo melhor, por isso que eu coloquei meu nome à disposição dos douradenses para avaliação novamente. E o senhor também, como dito, foi vereador, por 2 mandatos e depois se lançou com vitória à Prefeitura de Dourados. Caso seja reeleito, como pretende estreitar a comunicação junto aos novos vereadores? Bom, eu fui vereador por 2 mandatos, 2 oportunidades, fui em um mandato vereador de base, em outro mandato vereador de oposição, inclusive fui presidente da Câmara nessas circunstâncias e tenho profundo respeito pela instituição. Sei que a Câmara Municipal tem um papel muito relevante para a nossa cidade, Vários ex-prefeitos foram também vereadores e a perspectiva para o futuro é de uma relação muito amena com a Câmara. Nós sempre tratamos a Câmara com muito respeito, temos o nosso grupo de aliados lá, temos os vereadores de oposição, nunca pessoalizamos a discussão, mas sempre colocamos a nossa opinião de acordo com aquilo que eu penso e acredito para a cidade. A Câmara Municipal cumpre um papel e muitas vezes a gente entra numa discussão que é sadia em favor da cidade. Eu acredito muito que um bom vereador deva apresentar proposições efetivas para a cidade, não fazer live na porta dos problemas sem apresentar nenhuma solução adequada para isso. E eu quero, no próxima gestão, farei isso com muito prazer, tocar essa relação muito pessoal com a Câmara, com os vereadores. Dourados, nessa eleição, por decisão do colegiado da Câmara, aumenta de 19 para 21 cadeiras o seu número de representantes. E isso a gente sabe que amplia a capacidade de diálogo da Câmara Municipal com a sociedade. Então nós vamos manter uma relação muito republicana, muito certa, honesta, porque eu acredito que a Câmara Municipal desenvolve um grande papel em favor da cidade. E, candidato, em 2021, o nome do senhor foi citado em uma investigação que apura a compra de kits de robótica para escolas públicas de Dourados, a um preço bem mais alto do que o praticado no mercado, além de ter sido feito em um processo de licitações aceleradas. No seu plano de governo, o senhor fala em aumentar em 1.000 vagas o programa de robótica escolar, O senhor pretende realizar as contratações de novos equipamentos nos mesmos moldes feitos na licitação que é investigada? Bom, primeiro para deixar bastante claro uma situação, meu nome não foi citado em investigação. O processo de aquisição que nós fizemos está sendo investigado pelo Ministério Público e nós estamos prestando todas as informações que foram solicitadas. Não há nenhuma espécie de acusação, não respondo a absolutamente nenhum processo. O Ministério Público, baseado numa denúncia que foi feita, está investigando. O que fica disso tudo, e outra coisa fundamental, o processo de compra não há sobrepreço. O governo do Estado
realizou uma compra muito parecida e o nosso processo ele é apenas 6% mais caro do que o processo que o governo do estado fez, e eu não vi ninguém dizer que o governo do estado está fazendo sobrepreço. E tem uma outra questão, a diferença desses 6% estão diretamente ligada à forma da execução do treinamento. No nosso contrato, o treinamento foi executado presencialmente pelos instrutores da empresa contratada. E na aquisição do governo do estado, a aquisição foi feita de forma remota. Está aí a principal diferença para esses apenas 6% de diferença, e eu garanto que não houve superfaturamento e sobrepreço na aquisição dos kits. Por outro lado, nós temos uma grande oportunidade. Hoje, mais de 1.000 crianças participam do nosso Programa Municipal de Robótica Escolar. 95 crianças da cidade de Dourados participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica no estado de Mato Grosso do Sul, na edição do Mato Grosso do Sul. Crianças dos bairros de Dourados foram a Campo Grande e venceram, ganharam premiação. A melhor equipe de escola pública de robótica do Mato Grosso do Sul é uma equipe de Dourados, e as nossas equipes fizeram bonito. Isso mostra que o programa de robótica escolar está sendo bem sucedido. O investimento de 8 milhões e pouco, 8 milhões e meio aproximadamente, para a aquisição dos kits, ele foi um processo que parece que é muito dinheiro, mas no universo do orçamento da educação, de mais de 300 milhões de reais por ano, é um universo pequeno ante ao benefício que isso propõe para as crianças, né? A gente tem um programa que funciona, que é efetivo, que está nas escolas da cidade, que está nas escolas da reserva indígena, na educação rural, uma inovação que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. E sim, no segundo mandato nós vamos ampliar a robótica também para alunos de 1º ao 5º ano, e nós vamos buscar ao mercado soluções que possam atender a necessidade da prefeitura pela expansão desse contrato, sempre respeitando a legislação para a aquisição desses bens. Ainda sobre educação, candidato, no começo deste ano, nós noticiamos sobre pais que madrugaram em filas em frente à Defensoria Pública de Dourados para conseguirem vagas de creches ou escolas, né, para os filhos. Como o senhor pretende trabalhar com esse déficit educacional no município? Renata, quando eu assumi a prefeitura em 2021, nós tínhamos 27 mil alunos na rede municipal. Esse ano, nós temos quase 35 mil. Nós ampliamos em 8 mil o número de alunos matriculados na nossa rede. E a demanda é grande. Hoje, nós temos 530 vagas abertas na cidade, só que eu sei que, às vezes, isso não atende à necessidade da família pela região mais próxima de casa. Isso a gente tende a olhar como um olhar muito específico para resolver os problemas na sua totalidade. Nós procuramos o governo do estado, através do secretário de Educação, Hélio Dar, conseguimos abrir quase 1.000 vagas com o estado em parceria, que o estado tinha deixado de abrir vagas no Fundamental 1, de 1º ao 5º ano. Isso foi retomado. Então, hoje a gente tem uma situação que apresenta uma perspectiva muito positiva. Nós vamos ampliar a aquisição de vagas em creches conveniadas o ano que vem em 1.500, vamos sair de 3.000 para 1.500, em 2026 de 4.500 para 6.000. E eu tenho a entrega ainda esse ano do CEIM do Jardim Vitória, no Centro de Educação Infantil do Jardim Vitória. O do Parque do Lago vai ser entregue no começo do ano que vem. Tem um terceiro lá da Vila Erondina, que esse está um pouco amarrado por conta de questão contratual com a empresa lá no FNDE, o processo atrasou, então esse está um pouquinho mais demorado. Nós vamos construir, já cadastramos no FNDE 8 novos centros de educação infantil, sendo que 2, mais uma vez uma inovação, serão construídos na reserva indígena de Dourados. Então nós vamos ampliar a oferta de vagas e vamos fazer aquilo que há 10 anos não é feito em Dourados, que é a oferta de vagas de centro de educação infantil em tempo integral, nessas novas vagas que serão abertas e também nas novas aquisições de vagas junto a creches privadas. Agora, sobre saúde, né? No seu plano, um dos principais eixos para a saúde é a modernização dos serviços. Quais serão os tópicos contemplados em relação à modernização? Bom, a gente já oferece para as unidades de saúde toda uma interligação em rede de fibra ótica para que isso possa permitir um acesso mais ágil aos prontuários. Nós fazemos uso do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, em que o cidadão, independente da unidade em que ele tenha sido atendido, isso fica no histórico de atendimento dele. Nós temos uma área de cobertura importante na cidade e temos um dado que é muito relevante, Renata. Quando eu assumi em 2021, 17 postos de saúde da cidade estavam sem médico. Então, nós tínhamos 2 prejuízos para a cidade. Primeiro, e o mais evidente, é a falta do médico, do profissional para atender a população quando ela mais precisa. O segundo
problema era que o Ministério da Saúde não remunera as equipes que não estão completas. Então a gente tem parte da despesa com o pessoal suprida pelo Ministério da Saúde, mas no caso da cidade de Dourados, em 17 dessas equipes, nós não recebíamos e havia um certo descaso, porque ninguém se preocupava em resolver esse problema de maneira efetiva, tendo um duplo prejuízo. Hoje a gente não tem mais essa falta de médico, nós estamos trabalhando para ampliar a cobertura de atenção primária, nós temos uma unidade de saúde no Bonanza próxima a ser inaugurada, a unidade de saúde do Jardim Ouro Verde, que é uma unidade que a empresa atrasou a reforma, nós rompemos o contrato e agora estamos terminando a obra através de uma parceria, de uma compensação que a legislação permite, isso tudo com o objetivo fortalecer a atenção primária em saúde para diminuir o número de pessoas que precisam ir para a média e alta complexidade, porque é importante destacar que a macro-região de Dourados, ela tem basicamente o mesmo tamanho da macro-região de Campo Grande. Só que Campo Grande tem um hospital regional que consome mais de 40 milhões de reais todos os meses. Nós temos aqui um hospital regional muito pequeno que faz algumas cirurgias eletivas e o Estado prometeu entregar esse ano, já tem um certo atraso essa obra do hospital regional, que tem permitido que a gente deixe de avançar. A hora que o Estado entregar o hospital regional, eu tenho convicção que esse serviço de média e alta complexidade para o Douradense e para a macro-região, ele vai ser muito melhorado. E sobre exatamente o hospital, né? O senhor tem a promessa da construção desse novo hospital, uma nova central de remédios, construções de unidades de saúde e de um centro de atenção psicossocial, além da criação de uma policlínica regional. Como tirar do papel tantas obras? O senhor pretende buscar parcerias com o governo federal e estadual para atrair dinheiro para essas construções? Nós temos já parcerias tabuladas. Para a questão do Central de Diagnóstico, nós já temos um recurso encaminhado pelo deputado federal Geraldo Rezende, já destinou o recurso, nós já temos o terreno, estamos finalizando o projeto para poder licitar essa obra e depois ele garantiu mais 7 milhões para que a gente inicie a operação com a contratação dos equipamentos que vão ser necessários para fazer os diagnósticos. Então, essa é uma conquista muito presente. As unidades de saúde já estão cadastradas no Ministério. A senadora Tereza Cristina já garantiu o recurso para a construção de pelo menos 2 delas. Então, a gente já preparou isso, já temos os terrenos, os projetos, sabemos quanto custa e temos a fonte do recurso. Mas é evidente que a construção também passa por uma parceria, né, das emendas via governo federal, via bancada federal e também pelo governo do estado, porque o novo hospital ele é o fruto de um desejo muito grande da sociedade. Nós tocamos a sede de uma macro-região de saúde com um hospital pequeno, que é o Hospital da Vida, de aproximadamente 140 leitos. O que a cidade de Dourados investiu em 2023 na média e alta complexidade, que é uma obrigação compartilhada entre Estado, município e União, e o que nós recebemos de contrapartida de todos os municípios da nossa região, a diferença custou 40 milhões de reais para os cofres da cidade de Dourados. Metade disso, em 2024, o governo do estado sinaliza com uma ampliação de repasse para alguns serviços, mas essa diferença do ano de 2023 nós vamos buscar dentro de uma parceria para a construção desse novo hospital que já tem o local e o projeto sendo finalizado. Chegamos em 12 minutos de entrevista. O senhor também apresenta o plano de governo, a promessa de criar o programa Prato Dourado. Como será feita essa promessa? O senhor já tem algum cálculo de quanto vai custar a refeição? Quem poderá ser atendido nesse restaurante? A iniciativa dessa criação busca atender pessoas em alta vulnerabilidade, que tem um cadastro no CAD único. E nós vamos buscar empresas parceiras para tocar a gestão disso. A prefeitura não vai assumir a gestão, nós vamos construir e vamos entregar a gestão e vamos financiar esse programa, porque acreditamos que ele é um programa de inclusão bastante importante. Fazemos isso de outras formas já, via, por exemplo, merenda escolar reforçada, principalmente dos locais de mais alta vulnerabilidade. Mas ainda nessa mesma seara, nós vamos criar um programa denominado Bolsa Social Dourados, que tem o objetivo de, dentro do espectro das famílias cadastradas no CAD único, oferecer um auxílio financeiro, dentro de alguns requisitos. Esse auxílio financeiro será de R$ 300 por mês por família e dentro do espectro do programa, as famílias terão que manter as crianças na escola e participar de qualificação profissional para que possam buscar vagas, assim abrindo oportunidade para que outras famílias participem do programa. Essa ideia nasceu ainda lá em 2021, durante a pandemia, durante aquele momento mais duro da pandemia, que as famílias que fazem diária, que as pessoas são vendedores ambulantes, sofreram muito
pela perda de receita, porque não tinha movimento necessário para que elas pudessem sobreviver. Mas nós não tínhamos condição. Como eu disse lá no começo, a situação da prefeitura era um caos administrativo e financeiro, então nós não tínhamos dinheiro. Hoje, com a casa arrumada, com as finanças em dia, nós vamos sim implementar esse programa. Vou ter que interrompê-lo para o senhor ter o seu 1 minuto de considerações finais a partir de agora. Bom, agradeço a oportunidade da entrevista aqui no Primeira Página, dizendo que tudo aquilo que fizemos pela cidade foi só o início. Eu tenho muita convicção que o melhor está por vir, porque é a hora muito para a gente seguir em frente. Nós passamos um momento em que todo o grupo político que administrou a cidade no passado, pessoas que tiveram problemas com a justiça, pessoas que passaram pela prefeitura e quebraram a cidade, estão todas em um mesmo projeto de uma pessoa que está há 40 anos na vida pública e tem muito pouco para somar com a cidade. O que eu quero, de um projeto muito livre, muito tranquilo, é mostrar para a cidade que o momento em que nós estávamos foi muito complicado e que agora, com a casa arrumada, com as finanças em dia, pagando fornecedores, pagando os nossos servidores, pagando as contas da prefeitura que ficaram, nós vamos seguir adiante. Por isso, eu acredito muito na vitória e peço o seu voto que nos assiste para o número 11, Alain Keila. 10 segundos restantes, quer usá-lo? Não. Obrigada, candidato, pela sua entrevista. Essa foi a sabatina com o candidato Alan Guedes, do PP, para rever ou assistir às outras entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura de Dourados. Acesse primeirapagina.com.br/ms. Tchau.